pessoal do Se Joga, bom dia, boa tarde, excelente noite de estudos. Pessoal, estamos de volta aqui no Se Joga Vídeos, agora com um novo projeto, um projeto de 100 questões CESP-NB, voltada à parte de teoria geral dos direitos fundamentais, os direitos fundamentais em espécie previstos na Constituição Federal. Também vou abordar a parte dos remédios constitucionais, eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais e ainda mais alguma surpresa que eu sempre reservo nesses cursos aqui do Se Joga. Tudo bem? Galera, sem delongas, a gente tem muita coisa para fazer, muita coisa para explicar, muito exercício. Então, na tela, vamos ao nosso primeiro tema, a parte da teoria geral dos direitos fundamentais, ok? Vamos lá, a questão é a de número 1. A ilimitabilidade é uma característica dos direitos fundamentais consagrados na Constituição, pois esses são absolutos e, diante de casos concretos, devem ser interpretados com base na regra da máxima observância dos direitos envolvidos. Gente, nós já estamos cansados de estudar o artigo 5º e, no estudo do artigo 5º, sempre se fala o quê? Na relativização do direito fundamental. Não existe um direito fundamental absoluto. Nos dizeres do famoso Alexandre de Moraes, nós sabemos que até mesmo o direito à vida é relativo, uma vez que existe pena de morte, por exemplo, aí na Constituição, no caso de guerra declarada. E aí qual é a justificativa do autor? Se a pré-existência para os demais direitos fundamentais, porque sem vida a gente não tem nada, não é verdade? Se a pré-existência para os demais direitos fundamentais é relativa, então não há direito fundamental com caráter absoluto. Então os direitos fundamentais não são ilimitados, eles são limitados. Eles podem sim sofrer restrição. Um grande exemplo é o sigilo da correspondência, aquele sigilo da correspondência para o presidiário. Não é verdade? Você envia uma carta para um presidiário, um bolo de aniversário, um cartão de aniversário. Esse bolo, esse cartão de aniversário não vai chegar, eles não vão chegar intactos ao presidiário, porque ali pode ter um plano de fuga, pode ter um chip de celular, uma arma branca. Então o que acontece? Nessas situações, você verifica que é claro, é cristalino, que o direito fundamental pode ser afastado diante do caso concreto, das circunstâncias do caso concreto, tá bom? Então a primeira questão é uma questão relativamente fácil, porque isso é muito batido nas aulas teóricas, nas aulas de questões. Vem comigo aqui, vamos ganhar logo essa questão. Não, eles não são ilimitados, eles são relativos, eles não são absolutos, eles são limitados, eles são relativos, eles podem sofrer restrição. Item errado. Questão número 2. O rol de direitos e garantias apresentados no título dos direitos e garantias fundamentais, lembrando que é o título de número 2, não é isso? Não é exaustivo, ou seja, exaustivo é sinônimo de taxativo, não é verdade? Aquele que se esgota no momento que você termina de ler na própria Constituição. Olha lá, pois existem dispositivos normativos em diferentes títulos e capítulos do texto constitucional, que também tratam de direitos e garantias fundamentais. Bom, os direitos e garantias fundamentais se exaurem no título 2? É lógico que não. Por exemplo, se você abrir lá no artigo 225 da Constituição, lá na parte da ordem social do meio ambiente, alguém tem dúvida que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito fundamental? Não. Todo mundo sabe que é um direito fundamental de terceira geração, terceira dimensão. Legal. E não está no título 2, está lá na parte da ordem social, lá no final da Constituição. Então, o que acontece? Realmente, o rol não é exaustivo, ele não é taxativo, ele não se encerra no título 2 de maneira alguma. Mas eu vou além. Veja, se você reparar, voltando aqui só para o slide, existe um dispositivo do artigo 5º que te ajuda bastante, que é o artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição Federal. Vamos ver?
Olha só, pegando aí a sua respectiva Constituição, o seu vade-mecum, vamos lá? Olha só, pessoal, coloquem por gentileza no artigo 5º, lá no finalzinho dele, no parágrafo 2º, olha só. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados. Olha bem, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Se você reparar, o artigo 5º, parágrafo 2º, ele consagra direitos fundamentais até mesmo fora da Constituição. Por exemplo, um direito fundamental consagrado num tratado internacional. Vocês todos conhecem o famosíssimo Pacto de São José da Costa Rica. Através dele, desse caráter supralegal do pacto, veja, o Supremo decidiu que não caberia prisão civil por dívida do depositário infiel. E logo depois é que foi editada a súmula vinculante número 25. Então, eu vou além do que a questão aborda. Ela diz que os direitos fundamentais não se encerram no título 2. Verdade. Mas se você reparar, os direitos fundamentais previstos na Constituição, veja que eu estou indo além do título 2, não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios pelo Brasil adotados, muito menos vai excluir os direitos previstos nos tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário. Tranquilo, beleza? Então é mais uma resolvida. Esse item é um item verdadeiro, ok? Beleza, muito bom, vamos dar continuidade. E agora a questão é número 3. Olha só. O respeito aos direitos fundamentais deve subordinar tanto o Estado quanto os particulares, igualmente titulares e destinatários desses direitos. Bom, reparem bem, olha só. O respeito aos direitos fundamentais devem subordinar o Estado e também os particulares, visto que são titulares e destinatários desses direitos. Reparem, olha só, eu vou além, tá? Realmente, um direito fundamental vai subordinar o Estado. Pensem num direito como a liberdade religiosa. O Estado ele não pode se opor à sua liberdade religiosa. E, além disso, eu vou lembrar aqui da função social da propriedade. A função social da propriedade ela vai subordinar ao particular. Porque se eu tenho a minha propriedade, se eu gosto da minha propriedade, eu devo cumprir a função social da mesma. Ficou claro? Eu preciso cumprir a função social da minha propriedade. Então, veja, os direitos fundamentais subordinam o Estado e subordinam os particulares. Beleza. E lembrem-se também de que, se você mantém um relacionamento com o Estado, nesse relacionamento incidem direitos fundamentais, aquela famosa eficácia vertical dos direitos fundamentais. E no relacionamento que você trava com seu semelhante, com outro particular, também incidem direitos fundamentais. E aí essa seria a eficácia horizontal dos direitos fundamentais. E no final, ele ainda diz assim, olha lá, igualmente, titulares e destinatários desses direitos. Sim, eu posso afirmar sem sombra de dúvidas que tanto o Estado quanto os particulares são titulares de direitos e garantias fundamentais. Eu sempre lembro a todos da ampla defesa e do contraditório. Lembrem-se, ampla defesa e contraditório. Tanto eu quanto o município do Rio de Janeiro, por exemplo, nós vamos nos fazer valer de ampla defesa e contraditório. Sendo assim, um item um pouquinho mais fácil que os anteriores, o item verdadeiro, né? Realmente, o respeito aos direitos fundamentais deve subordinar tanto o Estado quanto os particulares, igualmente titulares e destinatários desses direitos. Beleza? Vamos lá? Não se esqueçam, né? Os direitos fundamentais servem como um limite à atuação do Estado, ok? Aquela ideia dos elementos limitativos de uma Constituição.
Item número 4, vamos com tudo. Direito fundamental pode sofrer limitações, mas é inadmissível que se atinja seu núcleo essencial, de forma que lhe se desnature a essência. Bom, o que acontece? Amigos e amigas, essa é a ideia da limitação sobre a limitação. Veja, que os direitos fundamentais podem sofrer limites, todos sabemos. Mas sobre esses limites incidem limites. A ideia da teoria do limite dos limites. Repare, eu estou dizendo desde o início da nossa aula que os direitos fundamentais não são absolutos, que eles podem sofrer restrições, que eles são relativos, que eles podem ser relativizados. Beleza. Se eles podem sofrer limitações, eu não posso me esquecer de que essas limitações precisam também sofrer limitações. Por exemplo, eu sempre gosto da livre iniciativa, que eu acho que é um exemplo bem legal. Você vai imaginar que o Estado impõe uma restrição tão forte à sua liberdade empresarial, à sua atividade empresarial, que hoje é mais fácil você fechar as portas da sua empresa do que continuar trabalhando. A tributação foi tão elevada, o custo ficou tão alto, que houve a perda da essência do seu direito fundamental, a livre iniciativa, a livre atividade empresarial. A carga tributária ficou tão grande que hoje eu iria trocar dinheiro, eu ia trabalhar por amor à profissão, só que eu preciso colocar comida em casa. E aí, pessoal, existe toda uma restrição. Repare, sobre a restrição existem limites, porque se sobre a restrição não incidir limite, obviamente o direito fundamental perde a sua essência. Eu sempre chamo isso da gema do ovo, porque a gema do ovo é algo que se você deixa romper, acabou, não volta atrás. Eu perdi aquilo ali para sempre. E é isso que não pode acontecer com o direito fundamental. Então veja, ele pode sofrer restrição? Pode. Mas sobre a restrição, incide limite. Incidem limites. Essa é a teoria do limite dos limites. Ficou claro? É um exemplo só, obviamente. Então, realmente, ele pode sofrer restrição, desde que não atinja o núcleo essencial. Senão o próprio nome já diz, ele vai perder a sua essência. Tranquilo, beleza? É isso aí. Mais uma resolvida. E nosso item 4 é um item correto, beleza? Vamos então seguir para o item 5. Na Constituição, a classificação dos direitos e garantias fundamentais restringe-se a 3 categorias. Bom, concurseiro que é concurseiro já vai destacar essa palavra, porque essa palavra não agrada o concurseiro. Essa palavra aqui é uma palavra muito forte. Vamos lá. Direitos individuais e coletivos, nacionalidade e políticos. Está errado, né? Com certeza o item está errado. Porque, por exemplo, cadê a parte dos sociais? Os direitos sociais são, sim, direitos fundamentais. Além disso, o título 2 incide também sobre os partidos políticos. Na verdade, o título 2, ele vai do artigo 5º ao 17. Ok? Então, o que acontece? Tá? Além disso, não podemos esquecer que trata-se de um rol exemplificativo, não é verdade? Não é taxativo, não é exaustivo, mas de cara, o próprio título 2 já foi desrespeitado aqui. Então essa questão é interessante porque ela cobra, na verdade, do aluno, da aluna, o desenho da Constituição, como ela se organiza, os títulos, os capítulos, enfim, tá? Mas é um item mais fácil comparado aos outros, um item errado, visto que a palavra restrição detonou o item, ok? Vamos lá, beleza? Questão de número 6, item número 6. Os direitos fundamentais
só podem ser garantidos quando regulamentados em lei. Isso é absurdo, porque o que acontece? Essa necessidade de regulamentação para os principais efeitos de um direito fundamental é aquilo que nós chamamos de aplicabilidade imediata, indireta, reduzida, diferida. Galera, veja, eu quero que vocês imaginem a liberdade de consciência, crença, culto, locomoção em tempo de paz, profissão, coisas bobas, né? Que nós já cansamos de ler no artigo 5º. Você acha realmente que eu só vou ter garantida a minha liberdade de profissão, eu só vou ter garantida a minha liberdade de locomoção em tempo de paz, depois que houver regulamentação em lei? Você realmente acha isso? É claro que não. Por quê? Porque se você pegar o artigo 5º, parágrafo 1º, ele diz que as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Então, a regra é justamente a seguinte: eu não preciso, repare, eu não preciso de uma regulamentação para a concretização do meu direito fundamental. É claro que não. A regra é que o mero fato de estar na Constituição já possibilita o exercício da norma. Beleza? O mero fato já possibilita o exercício da norma. Só que existem casos em que a aplicabilidade é imediata, mas isso não é a regra, é a exceção. Então, nesse item aqui, número 6, ele trata a exceção como regra. Aí não fica legal, né? Não é verdade, galera? Não fica legal, fica feio. Sendo assim, sem sombra de dúvidas, o item 6 é um item errado. Ok? Então, beleza? Vamos lá, vamos seguir. 7. Bom, você acaba vendo que a banca está sendo repetitiva, né? E aí a necessidade de se fazer questões anteriores. A Constituição traz uma enumeração taxativa dos direitos fundamentais. Bom, errado, porque não é taxativo, e sim exemplificativa. Não é isso? Já falamos do título 8, né, por exemplo, a ordem social, falamos do artigo 5º, parágrafo 2º. Então, assim, ficou muito fácil, muito tranquilo. Aquela ideia do CESP ser repetitivo. E aí vocês vão notar que, para eu fugir de repetições, eu acabei pegando questões até um pouco mais antigas. Ideias que eu gostei, por exemplo, em 2010. Ah, mas são 5 anos. Sim, mas são 5 anos bem escolhidos, né? Questões em que a ideia foi boa lá atrás e que o CESP não repetiu tanto, e por isso eu trouxe até vocês. Porque o problema de você gravar uma turma de questões é você começar a fazer o mais do mesmo, e com certeza não é a minha proposta como professor, e muito menos aqui dos nossos trabalhos pelo Se Joga Vídeos, né? A nossa ideia sempre é de qualidade, tá? Tanto que a minha preocupação não é com a carga horária. Geralmente até ultrapasso a carga horária. A gente vai por número de questões, o que fica uma situação melhor, tá? Bom, vamos lá, vamos seguir. 8. No que diz respeito aos direitos fundamentais, julgue o item seguinte. Os direitos fundamentais considerados como cláusula pétrea das Constituições podem sofrer limitações por ponderação judicial, caso estejam em confronto com outros direitos fundamentais, por alteração legislativa, via emenda constitucional, desde que, nesse último caso, seja respeitado o núcleo essencial que os caracteriza. Bom, repare que o item ele vem forte, né? Porque já começa com a ideia de ser cláusula pétrea. Os direitos e garantias individuais são, sim, cláusulas pétreas, tá? Isso aqui não foi falha alguma do item. O item aqui está perfeito. Vamos continuar. Podem sofrer limitações por ponderação judicial. Vamos entender isso. Eu quero que você imagine
a sua inviolabilidade da intimidade e a minha liberdade de expressão. E aí elas entram em conflito. Elas entram em conflito e até que o nosso litígio, o nosso conflito de interesses vai parar no Poder Judiciário. E aí o Estado juiz, que é um cara imparcial, um cara impessoal, ele vai decidir o nosso litígio, o nosso conflito. Beleza? Só que para ele decidir por mim, veja, ele vai restringir o seu direito fundamental para a prevalência do meu. Se a decisão for favorável a você, então a restrição vai ser sobre o meu direito fundamental favorável a você. Então o que acontece? É possível a restrição de um direito fundamental por ponderação judicial? Claro, claro, sem sombra de dúvidas. Quando a liberdade de expressão, por exemplo, prevalece sobre a intimidade, ou quando a intimidade prevalece sobre a liberdade de expressão. É completamente possível isso acontecer, não há problema algum quanto a isso. Tranquilo? Vamos continuar a ler, não terminou não. Caso esteja em confronto com outros direitos fundamentais. Beleza. Por alteração legislativa, pode, né? Olha lá. Podem sofrer limitações por alteração legislativa. Sim. Via emenda. Sem problema. Mas, professor, calma aí. O direito fundamental, cláusula pétrea, ele pode sofrer limitação? Lógico que pode. Ele não pode ser abolido da Constituição. Nunca confunda limitação com abolição. Limitação é uma restrição sobre um direito fundamental. Abolição é você detonar, expurgar, expulsar o direito fundamental. E aí não dá, beleza? Vamos lá. Caso esteja em confronto com outros, por alteração legislativa via emenda, desde que, nesse último caso, seja respeitado o núcleo essencial. Com certeza. Porque o núcleo essencial é um limite sobre as limitações que podem ser impostas ao direito fundamental. Então, o item 8, verdadeiro, beleza. Vamos continuar aqui. E agora vamos para os itens 9 e 10. Item 9. A característica da universalidade consiste em que todos os indivíduos sejam titulares de todos os direitos fundamentais sem distinção. Aí não dá. Aí não tem como. Olha só. A universalidade significa dizer que os direitos fundamentais se destinam a todos. Agora, olha o que ele está dizendo. Todos os indivíduos sejam titulares de todos os direitos fundamentais sem distinção. Por exemplo, cargos privativos de brasileiro nato. Existem cargos que são privativos de brasileiro nato. Propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens. Quem pode ser proprietário? Ou nato, ou naturalizado há mais de 10 anos. Então, se vocês repararem, caramba, eu tenho direitos fundamentais que não são destinados a todos. Por exemplo, eu, brasileiro nato, posso ser presidente da República, mas se você do outro lado for naturalizado ou naturalizada, não pode. E nacionalidade é direito fundamental. Então, a universalidade não é tratar todo mundo igual, sem distinção em relação a direito fundamental, não. Extradição. Caramba, o brasileiro nato não pode ser extraditado, o naturalizado já pode. Então, eu estou aqui mostrando para vocês várias situações de distinção que a própria Constituição traz. Então, galera, toma cuidado com isso, tá? Nessa doideira aí que o CESP colocou. Não, universalidade é: os direitos fundamentais se destinam a todos. Brasileiro, nato, naturalizado, estrangeiro, turista, residente, pessoa jurídica. Agora, é claro que eu tenho restrições diante de casos concretos, óbvio, né? Por exemplo, direitos inerentes à pessoa física que não se estendem à pessoa jurídica. Ok? Bom, enfim, essa é a ideia, tá bom? Então, não, a universalidade não significa esse tratamento de direito fundamental, todo direito fundamental para qualquer pessoa, sem distinção alguma. Não, isso é doideira, tá bom?
Beleza? Então, o item 9 é um item falso. E vamos para o item 10. Considerando as regras do direito constitucional, julgue o item a seguir. Vamos lá. Embora os direitos e as garantias fundamentais se destinem essencialmente às pessoas físicas, alguns deles podem ser estendidos às pessoas jurídicas. Com certeza, né? Mas com certeza. Acabei de falar, num outro exemplo, sobre ampla defesa e contraditório. Gente, olha só. Pensa, ninguém pode ser privado da sua liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. E depois ele fala dos litigantes em processo judicial, administrativo aos acusados em geral, gozar das garantias da ampla defesa e do contraditório. Mas se você, por exemplo, processo município do Rio de Janeiro, é claro que o procurador do município, na defesa do município, ele vai se valer das garantias de ampla defesa e contraditório. Não há dúvida quanto a isso. Não há dúvida. Ok? Então, realmente, né? Eu pego o artigo 5º, por exemplo, e eu vejo direitos ligados à pessoa física. Mas é claro que alguns deles podem se estender às pessoas jurídicas. Por exemplo, dano moral à pessoa jurídica, não há problema algum quanto a isso. Tá? Então, bom item, né? Boa ideia aqui. Perfeito? Bem, então com isso, até para fins de padronização, tá? Eu vou fechar o nosso bloco, esse nosso primeiro bloco de teoria geral dos direitos fundamentais, tá? Boas questões. Procurei trabalhar com o mínimo grau de repetição possível, acho que vocês notaram, e não estou me prendendo ao texto da questão, né? Estou indo além da abordagem, pegando uma teoria, aquela coisa toda, para no final tudo dar certo, tá bom? Fechamos aqui o primeiro bloco, vamos com tudo seguir bloco número 2.